cumprimentar os convidados e vou direto às perguntas. Na semana passada foi publicizado um grande escândalo envolvendo a direção da Eletrobras em relação à contratação de uma empresa de comunicação pelo valor de R$ 2 milhões, sem licitação, para falar mal da empresa. Eu queria que o senhor Ildo e o senhor Ricardo pudessem dar as explicações sobre essa contratação. Imagino que o Ministério de Minas e Energia tem uma versão pública sobre o fato. Ainda mais essa semana, quando eu estou aqui na minha mão com as postagens que foram feitas pelo Ministério de Minas e Energia. Deviam ter vergonha. Em uma das postagens, dizem: a Eletrobras está quebrada. E aí embaixo da postagem, um dos representantes do Conselho dá um pito, chama atenção, com toda a justiça, de que aquilo não poderia ser feito. E aí eu pergunto para os senhores, como é que se contrata uma empresa por um valor de 2 milhões, sem licitação, para falar mal da empresa publicamente? Mesmo aqueles que queiram vender a empresa, e o Ministério de Minas e Energia quer entregar o controle, sabe que isso é um fator fundamental, inclusive, para diminuir o preço da própria empresa que os senhores querem vender. É uma brincadeira. E aí eu pergunto, e não posso deixar de fazê-lo, os senhores concordam com essa publicação que saiu nas redes sociais e tiveram participação direta em relação à publicação, onde postagens dizem que a Eletrobras está quebrada? Porque logo depois essas postagens foram retiradas do ar, mas aí o estrago já estava feito. Eu gostaria também de saber dos senhores a opinião sobre a notícia que saiu essa semana, e eu aproveito para dirigi-la também ao relator. E eu gostaria de saber dos senhores o grau de veracidade da notícia que saiu publicamente, que está em vários veículos de comunicação. E eu leio: indicada pela bancada do DEM, se eu não me engano ainda o partido do relator, deputado José Carlos Aleluia, para ocupar a diretoria administrativa da Eletrobras, Aracilba Rocha já está despachando na sede da estatal. Seu nome, contudo, ainda não foi aprovado pelo Conselho de Administração. Se a notícia for falsa, é importante que formalmente essa comissão também venha a se manifestar. E eu trago um outro elemento, e gostaria de saber a opinião do senhor Ildo e também do senhor Ricardo, que foi o acordo fechado pela Eletrobras para encerrar a ação coletiva nos Estados Unidos com um pagamento de 14,75 milhões de dólares, seguindo o mesmo script da Petrobras, mesmo sem uma decisão judicial que obrigue ao pagamento, se adianta no fechamento de um acordo para beneficiar, teoricamente, acionistas estrangeiros que recorreram à justiça dos Estados Unidos, que não passa nem pela justiça brasileira, quando não tem decisão nem em primeira instância. Eu queria saber se os senhores concordam com essa iniciativa
E eu termino, presidente, porque acabou o meu tempo, perguntando se o Ministério de Minas e Energia não tem vergonha de vir fazer discussão de tarifa que claramente já está demonstrado que o objetivo principal dos senhores é vender a Eletrobras a qualquer custo, entregar o controle acionário e sobre as decisões estratégicas da companhia, e mais do que isso, trazem também publicamente versões diferentes daquelas que já foram explicitadas pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica, que é de ampliação do preço da conta de energia para o consumidor brasileiro. Desculpem se eu não posso ser polido, e aí eu encerro, presidente, mas essa tentativa de entregar a todo custo o patrimônio brasileiro a preço de banana não pode ser por nós tolerado. E aí eu termino mesmo perguntando aos senhores, quem é que fez os cálculos de quanto vale a Eletrobras? Teve BTG Pactual nessa história? E aí eu pergunto aos representantes do Ministério, o Ministério não encontra nenhum impedimento nessa empresa, mesmo ela tendo ações no setor elétrico no Brasil, dona de comercializadora, participação acionária em fundos e empresas interessadas em comprar as ações? Eu gostaria que os senhores pudessem responder a esses questionamentos. Obrigado.